Oi, gravidinhas, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula hoje, a aula de número 14 do desafio Mamãe Alerta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desobstrução nasal e também sobre manobra de desengasgamento, tá? É importante, gente, sempre manter o narizinho do bebê limpinho, para ele poder dormir melhor, para ele poder mamar melhor, para ele ficar bem e feliz. Quando a gente tá com o nariz entupido também, a gente fica, né, agoniado, se sente mal, a gente não consegue comer direito, respirar direito, muito menos dormir direito. Então é importante que você sempre esteja atenta, de olho aí no narizinho do seu bebê, de olho no barulho da respiraçãozinha dele, para ter certeza de que o narizinho dele tá desobstruído, de que ele tá conseguindo mamar bem, direitinho, de que não tem nada impedindo ele de puxar o ar enquanto ele estiver mamando, que pode acabar atrapalhando a amamentação, e também na hora de ele dormir, né, para que ele tenha um soninho bem gostoso e não fique agoniado com alguma coisa que tiver no narizinho dele, tá bom? O tempo seco, né, dificulta um pouco, faz com que algumas caquinhas apareçam, principalmente período de outono, inverno, né, pode ser que apareça alguma secreçãozinha ou caquinha mesmo por conta do tempo seco, né, porque o nosso nariz é que filtra aí o ar, então acaba acumulando um pouquinho de sujeirinha no nariz. E aí é importante, então, fazer a higienização nasal do seu bebê. Qual o período? Quantos dias da semana eu devo fazer isso? Todos os dias. É importante que todos os dias você tenha certeza de que o narizinho do seu bebê tá sempre limpinho, principalmente na época da seca, então, para ele estar sempre hidratado também, para não ficar aquele nariz seco, aquela sensação ruim de caquinha grossa, inclusive, né, que acaba machucando o narizinho do bebê. Então é importante você estar ligada na questão do tempo, na questão da respiraçãozinha do seu bebê, tá bom? Tem alguma idade específica? A partir de quantos meses eu posso começar a limpar o narizinho do bebê? Gente, a partir de quando nascer, tá? Às vezes, quando nasce, as primeiras semanas mesmo, você já vai avaliar que vai ter alguma caquinha, alguma sujeirinha. Então, você já vai ter que começar a limpar o narizinho do seu bebê desde sempre. Não tem uma idade específica para você começar a limpar o narizinho do seu bebê, tá bom? Mas com que frequência que eu preciso limpar o nariz do seu bebê? Aí vai depender mesmo, gente, da época do ano. Se for um tempo mais seco, né, você higieniza aí 2, 3 vezes por dia, ou só hidrata, né, só lubrifica o narizinho. Mas é importante que todos os dias tenha uma limpeza nasal, de que todos os dias você observe se o nariz do seu bebezinho tá limpo. E aí, quando for esse período, ou um período de frio, que às vezes ele pode estar mais secretivo, aí você precisa limpar também mais vezes ao dia. Mas de preferência que você limpe de manhã, que às vezes à noite acumula alguma coisinha. Sempre à noite também antes de dormir, para que você tenha certeza de que seu bebezinho vai dormir bem, com as vias aéreas liberadas. E também antes de cada mamada, né, para você ter certeza de que seu bebê tá mamando ali, com a respiração dele livre e sem nenhum impedimento para ele mamar direitinho, porque, né, quando a gente tá com o nariz entupido, a gente não consegue sugar e respirar ao mesmo tempo que a gente acaba precisando respirar com a boca, né? Por isso é importante que nas mamadas o seu bebê também esteja com o narizinho bem livrezinho, bem limpinho para poder mamar, tá bom? Com que líquido eu devo fazer a lavagem do nariz do meu bebê? A água, gente, ela tem muitos nutrientes que são diferentes do nosso organismo, então ela não é bem-vinda, tá, para lavar o nariz do bebê, porque pode acabar machucando, pode acabar dando alguma alergia no bebê. Então, o ideal é a gente lavar com soro fisiológico e não com água, tá bom? Algumas coisas que podem aí acontecer, né, alguns sintomas que acabam fazendo você ter que lavar o narizinho do seu bebê. Claro que pode acontecer de ele pegar uma gripe ou um resfriadinho, e aí vai ser principalmente aquela secreção mais molinha, né, do que mais durinha. Então, além de você estar sempre lavando o narizinho do seu bebê para poder tirar toda essa secreção e ele não piorar, você também, se for um bebê acima de 6 meses, poder estar sempre dando vitamina C, com laranja, tangerina, né, suquinhos assim, para oferecer a vitamina C e melhorar a questão da gripe, do resfriado. Ou caso o seu bebê tenha menos de 6 meses, você ainda esteja amamentando ele, então a própria mãe pode ingerir alimentos à base de vitamina C e aí vai estar passando pelo leite para o seu bebezinho
vai ajudar ele com a gripezinha ou com o resfriadinho dele, tá bom? E também a questão da alergia, né? Tem alguns bebês que são alérgicos, que o narizinho acaba entupindo por uma questão alérgica mesmo e não por uma gripezinha. E aí você vai perceber se é mofo, se é poeira, porque está num período do ano com mais poeira do que o normal. Se você foi para algum lugar de repente que está empoeirado, que está mofado, então você percebe, né, automaticamente que o narizinho do seu bebê às vezes fechou um pouquinho. E aí você precisa, claro, que se livrar desse componente que esteja fazendo com que o seu bebê fique alérgico. Então, se for uma cortina que precisa lavar, tirar o tapete do quarto, ursinhos de pelúcia, essas coisas que acumulam muita poeira, muitos componentes alérgicos, você elimina de perto do seu bebê para que ele não tenha aí várias crises alérgicas e o narizinho dele fique constantemente entupidinho, tá bom? Então, quais são as técnicas que a gente costuma usar para desentupir o nariz do bebê? O aspirador nasal, que eu inclusive trouxe ele aqui para mostrar para vocês, que é esse daqui que é o meu favorito. Esse chama Nose Frida, mas tem vários modelos dele hoje já no Brasil. Então, esse aqui é um aspirador nasal. A gente coloca no narizinho do bebê aqui e a mãe vem com a boca e suga aqui nesse buraquinho, tá? E aí vem toda a secreção para esse tubinho aqui. Isso aqui abre, ó. E aqui tem um filtro, que é uma espuminha. Então, isso aqui permite que jamais a secreção passe por aqui e chegue até a sua boca, tá bom? Não precisa ficar preocupada com isso. Inclusive, tem refis desse filtrinho, então, à medida que vai sujando, você vai eliminando. E também isso aqui você lava, né? Joga água quente, lava com sabão, tranquilamente, tá bom? Então, isso aqui é um aspirador nasal. Esse, pra mim, é o aspirador nasal mais eficaz que tem. Vocês vão ver que na maioria das farmácias tem aquele que é uma perinha, que a gente chama de perinha, que você aperta, coloca aqui no narizinho do bebê, tampa uma narina e aí você solta. Então ele faz. Ele chupa a melequinha que tá ali dentro. Ele é bom, é bonzinho, mas não se compara a esse daqui, que você mesmo coloca a pressão, que você mesmo coloca, né, a força para você sugar o narizinho do bebê, que sai com muito mais facilidade. Então, esse é o meu modelo de aspirador nasal que eu mais indico, tá bom? E uma coisa que você pode fazer, claro, sempre antes de você usar o aspirador nasal, é você jogar um sorinho até para umidificar a secreção, dar uma molhadinha, né, na secreção, diluir, e aí fica mais fácil de você sugar com o aspirador nasal. Então, você pode jogar ou com conta-gotas, um sorinho no nariz do bebê, ou com a seringa mesmo, você joga um pouquinho, ou inclusive com salsep, com aqueles sprayzinhos mesmo nasais, que é puro soro fisiológico, que vende em qualquer farmácia. Então, você tem um sprayzinho, aí você joga o sprayzinho de um lado, joga do outro, e depois você vem com o aspirador nasal e suga tudo ali que tiver ali dentro, tá bom? Outro modo, né, de desentupir o nariz do bebê é a lavagem da seringa e com o soro. Eu vou mandar aí para vocês no nosso grupo do Telegram um videozinho mostrando como que faz essa lavagem no nariz com seringa e soro. Mas a maioria de vocês com certeza já deve ter visto algum vídeo assim parecido com isso. Para mim é a primeira opção para lavar o nariz do bebê, para desentupir o nariz do bebê. E depois, segundo, é esse aspirador nasal, que nada mais é do que você encher a seringa de soro. Isso aí depende da idade do bebê, para quantos ml de soro você vai usar. Para recém-nascido, por exemplo, a gente usa de 1 a 2 ml, e sim, dá para fazer essa lavagem no narizinho do recém-nascido, não tem problema nenhum, tá? Usa aí de 1 a 2 ml de soro. De 3 a 8 meses é indicado você usar de 2 a 4 ml de soro, não tem problema, pode usar nas duas narinas. E as crianças maiores, até 10 ml de soro, que no caso é uma seringa cheia, daquela de 10 ml, com o soro pode ser usado na lavagem do nariz do bebê, tá bom? Então, quando eles são menorzinhos, né, que eles acabam não gostando, eles acham ruim, você pode pegar e embrulhar o seu bebê com uma toalha, por exemplo, para ele não ficar se debatendo, acabar atrapalhando você, e aí você segura os bracinhos dele, né? E aí antes, né, você então aspira ali na seringa o soro, com a quantidade que você vai precisar, e aí você vem aqui no nariz, você percebe que a seringa, a pontinha da seringa, ela basicamente tampa a narina do bebê, e aí você injeta de uma vez aquilo ali,
com a criança em cima da pia ou na banheira, no caso. Eu sempre fiz isso na Louise, na hora do banho, dos banhos do dia, então eu já aproveitava ali na banheira mesmo, lavava o narizinho dela. E aí você injeta então aquele soro. Você percebe que a maioria das vezes vai sair pelo outro lado. Então, o que tiver aqui no meio vai ser empurrado para o lado de cá e vai sair a secreção do lado de cá. Pode acontecer do seu bebê engolir? Pode. De repente você colocou pouquinho, ou ele deu uma engolida na mesma hora, então acaba que desce. Não tem problema nenhum, seu bebê vai engolir soro e vai engolir meleca, né? Vai engolir secreção e depois isso vai sair no cocô, não tem problema. Nas primeiras vezes também pode ser que seu bebê dê uma engasgadinha, acabe dando uma tossidinha, você percebe que ele meio que deu uma afogadinha, mas isso é normal também de acontecer, até você pegar a destreza mesmo de fazer a lavagem e do seu bebezinho também se acostumar e não ficar mexendo na hora de lavar o narizinho, e aí você vai perceber que vai dar tudo certo, que a secreção vai sair, e você pode fazer isso quantas vezes for necessário até você perceber que o soro tá saindo limpinho do nariz do bebê, que já desobstruiu, que já saiu toda a secreção, e aí você para de fazer. Mas, enquanto tiver secreção, você vai fazendo, vai alternando de uma narina para outra, até sair tudo. E, gente, é um alívio, assim, incrível, incrível. Bendita a pessoa que inventou essa lavagem nasal, porque faz muito bem, inclusive faz bem para adultos mesmo. Eu conheço pessoas que têm problema com rinite, sinusite, né, que vivem com o nariz entupido, congestionado e tal, e que fazem isso constantemente em casa e já perceberam muito a mudança. Eu uso, inclusive, na minha filha como prevenção, que foram que os pneumopediatras passaram, mesmo sem estar com o nariz obstruído, todos os dias, na hora do banho da noite, eu faço. Que seja uma vez de cada lado, 2 vezes de cada lado, quando não está obstruído. E quando está obstruído, eu faço aí 2, 3 vezes por dia, quantas vezes eu conseguir fazer, porque quanto mais eliminar a secreção, melhor. Não vai ser uma criança que vai ficar constantemente tossindo ou que vai piorar o estado em que ela está. Quanto mais ela liberar essa secreção e botar tudo para fora, tá bom? Tem também o uso do cotonete, e o uso do cotonete ele é mais para os bebezinhos mesmo, para os pequenininhos, era o que eu fazia quando a minha bebê era recém-nascida. Então eu pegava uma pontinha do cotonete normal mesmo, nosso de adulto, molhava ele, a pontinha dele um pouquinho de soro, e aí eu vinha aqui, encostava ali, tirava, ia puxando bem devagarzinho a caquinha, tá? Não enfiava o cotonete todo no nariz dela, porque você vai ver que quando é bebezinho, a entrada do narizinho é menor do que aquela cabecinha do cotonete, então só puxando mesmo, que como a pontinha do cotonete está molhadinha, ela ajuda a grudar na caquinha e puxar a caquinha com o cotonete. Então, quando nas primeiras semanas, os primeiros mesezinhos, assim, que era só umas caquinhas mais grudadinhas mesmo, eu usava o cotonete molhado com um pouquinho de soro, tá bom? O soro, gente, o soro precisa ficar na geladeira? Não precisa. Como você, por exemplo, eu que uso constantemente, que todos os dias estou usando, que acabo muito rápido com um frasquinho de soro, eu não coloco na geladeira. Mas se esse soro for ficar aberto por mais de 3, 4 dias, porque você não vai usar sempre, porque você sabe que você vai demorar para usar, aí sim, ele precisa ficar armazenado na geladeira, e aí você tem que tirar um pouco, pelo menos a quantidade que você vai usar, um pouco antes, né, 1 hora que seja antes de você usar, para que ele fique em temperatura ambiente e você faça então a lavagem do nariz do seu bebê, tá bom? Banho morno também é bom para ajudar a eliminar aí a secreção, porque vai dando um banhozinho quentinho no bebê e aí o vapor que vai subindo no banheiro faz com que a secreção também fique mais molinha e fique mais fácil de sugar a secreção do seu bebê, eliminar essa secreção. Inclusive tem um produtinho da Johnson's que chama Johnson Soothing Vapor Bath. Eu coloquei na listinha de produtos importados, que tem um cheirinho de eucalipto e ele é justamente para isso, para você colocar no banho e aí junto com aquele vapor ali do banho, ele ajuda a desobstruir as vias aéreas do seu bebê, tá bom? E daí tem o Salsep, como eu falei para vocês, Salsep é o nome de um dos sorinhos que vende, que são sprayzinhos, que ele vem com uma pontinha grande para você colocar e dar o spray no nariz do seu bebê, mas existem várias outras marcas, não precisa ser necessariamente o Salsep, inclusive tem uma agora que chama Maresis, ou Maresis, eu não sei que jeito que fala, que também é muito bom.
Ele vem com uma pontinha também, e aí você aperta e dá uma pressãozinha e alivia também o narizinho do seu bebê só com o soro fisiológico que tem ali dentro deles, tá bom? Também coloquei naquela listinha de produtos importados o Vic para bebê, ele chama Baby Rub. É um Vic mesmo, igual a gente, né, tá acostumado, só que é um Vic mais suave, próprio para os bebezinhos, que o nosso Vic de adulto ele é forte para os bebês. Então existe esse Viczinho, e aí se o seu bebê tiver resfriadinho, né, com o nariz entupidinho, você pode passar um pouquinho no peitinho, um pouquinho nas costas dele, quando ele for dormir, por exemplo, um pouquinho assim no narizinho, mas só uma passadinha mesmo de leve. E o Vic já vai ajudar também a desobstruir aí bastante as vias aéreas. Eu gosto muito do Vic Baby, inclusive eu comprei um quando a Luísa, acho que assim que ela nasceu mesmo, e ele durou assim até pouco tempo agora, acho que mais de 2 anos, porque é um potinho grande e você passa só um pouquinho, então ele dura bastante tempo. E também uma coisa que pode ajudar muito o seu bebê quando ele tá com o nariz obstruído é você elevar um pouco ali o lugar onde ele for dormir. Então, existem os colchõezinhos já anti-refluxo, que eles são um pouco mais elevados, e o que você pode fazer é colocar um travesseiro embaixo do colchão, e aí o colchão vai ficar um pouco mais elevado e vai ajudar o seu bebê a dormir, então, nessa posição e a não ficar ali acumulando secreção no narizinho ao longo da noite. Então, ele dorme assim, a secreção mais desce do que sobe, e aí alivia um pouco o nariz entupidinho do seu bebê, tá bom? A questão de prevenir é melhor do que remediar, todos nós sabemos, né? Por isso até que eu falei da questão da vitamina C, que é importante para o seu bebê, tanto pelo aleitamento ou se ele já estiver comendo, você taca a vitamina C nesse bebê para ajudar ele a se livrar de um resfriadinho, dessa questão da congestão nasal. A sua casa, gente, quanto mais ventilada a nossa casa estiver, melhor. Então, que durante o dia, né, você abra janelas, deixe todas as janelas, portas possíveis abertas para que a sua casa esteja sempre ventilada. Evitar poeira, né? Super importante, principalmente é melhor você aspirar a sua casa do que você varrer, porque quando você varre a poeira sobe, vai para os móveis, vai para a cama, etc. Então manter a casa sempre aspiradinha, sempre livre de poeira, principalmente o quarto do bebê, o lugar onde ele for dormir. Ficar de olho na questão dos bichinhos de pelúcia, dos enfeitinhos de quarto. Às vezes no quarto é cheio daqueles nichos que tem muitos bichinhos, aquilo ali acumula bastante poeira. Um tapete que você acha que ficou lindo no quarto do seu bebê, mas quando você vai ver, ele é um acumulador de poeira. Então, quanto mais o seu bebê ficar livre dessas coisas, desses agentes aí de poeira, melhor, tá bom? Para a saúde respiratória dele. O ambiente nem seco e nem úmido demais. Então, não adianta você ficar ligando sempre o umidificador todos os dias no quarto do seu bebê, sendo que às vezes o clima já está úmido. Então, se já estiver úmido, ótimo. Se estiver muito seco, aí sim você pode recorrer a um climatizador, a um umidificador dentro do quarto do seu bebê. Questão de perfumes, perfume forte ou desodorante, aquele desodorante spray, também podem causar aí alguma alergiazinha no narizinho do seu bebê e acabar obstruindo. Então, de preferência, não passar perto do bebê ou que sejam perfumes mais suaves, né? Desodorante roll-on ao invés de desodorante spray, para ajudar aí também na saúde do narizinho do seu bebê. Fumaça, né? Principalmente fumaça de cigarro, não preciso nem falar, que é extremamente prejudicial para a saúde respiratória do seu bebê. Então, quanto menos perto ele puder ficar de qualquer tipo de fumaça, principalmente a fumaça do cigarro, melhor para a saúde respiratória do seu bebê, tá bom? Então, finalizamos essa parte da desobstrução nasal do bebê. Se você tiver qualquer dúvida em relação à desobstrução nasal, não deixe de me chamar no grupo, nosso grupo exclusivo do Telegram, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar em relação à desobstrução nasal do seu bebê, tá bom? E aí vamos falar então sobre um pouco sobre a manobra de desengasgamento. Pode acontecer do seu bebê engasgar com algum objeto que ele coloque na boca, algum brinquedinho, alguma coisinha que ele tenha achado no chão. Pode ser que ele engasgue só quando ele estiver mamando mesmo, às vezes o leite da gente desce tudo de uma vez e eles acabam engasgando, ou porque são esgulepados demais e ficam mamando, querendo mamar tudo de uma vez e acabam engasgando. Ou também quando o seu bebezinho já é maior que 6 meses, né, já tá comendo, e aí ele acaba se engasgando, podendo se engasgar com alguma coisinha que esteja comendo, que não tenha
descido direitinho aí, tá bom? Então, você vai estar sempre de olho no seu bebê. Caso você perceba que ele está engasgando e quando você olha para a boca dele, por exemplo, você vê o objeto, você vê o pedaço de comida, que seja, o que está engasgando o bebê, que às vezes ele está agoniado, você já pode ir lá e tirar. Mas, se você não consegue perceber assim de imediato o que está engasgando, não enfie o dedo direto na boca do seu bebê, não vá lá procurar, vasculhar o que está fazendo o seu bebê engasgar, porque pode acontecer de você acabar empurrando o objeto para dentro e aí piorando o caso, ao invés de você conseguir tirar o objeto. Então, é importante você colocar a sua mão se você estiver ali de olho, estiver percebendo o que está engasgando o seu bebê, tá bom? Como que eu vou saber se meu filho está engasgando ou não? Bom, você vai estar de olho ali no seu bebê. Então, você vai perceber que, de repente, parou de respirar, não está entrando e nem saindo. E o que pode acontecer também? Ele pode começar a ficar roxeado, a boca roxa, as pontinhas do dedo roxas. Então, você vê que o ar não está circulando ali, a ventilação não está circulando de forma adequada. Você percebe também que ele não está conseguindo chorar, ou não está conseguindo falar, ou não está conseguindo sair daquilo ali, né? Daquele. Ele tá tentando, mas não tá conseguindo. Então, o seu bebê vai estar engasgadinho. Ou também uma eventual perda de consciência, mas isso daí, né, que seria o último do último caso, porque ele já ficou sem ventilação, então ele acaba desmaiando por ele não estar conseguindo respirar. Se o seu bebê começar a tossir ou ele tiver ânsia de vômito, é um bom sinal, é sinal de que a via não está totalmente tampada, principalmente a tosse. A tosse é um ótimo estímulo para desengasgar o bebê. Então, quando ele começa a tossir, você estimula que ele continue tossindo, que aí logo ele vai conseguir desengasgar sozinho. E também se ele tiver com ânsia de vômito, ou inclusive vomitando, é sinal de que o ar está entrando e ele vai conseguir ali desobstruir sozinho mesmo, tá bom? Mas o que eu faço se o meu bebê comece de fato a engasgar e eu perceba que ele está engasgando de fato? Bom, se for um engasgamento que você percebe que ele tá mesmo parado e não consegue, né, nem subir nem voltar, não consegue respirar, você precisa pedir para alguém à sua volta ou você mesmo pegar o telefone e ligar para o 192, para o SAMU ou para o 193, para o Corpo de Bombeiro. E enquanto eles chegam, você faz então a manobra que eu vou ensinar vocês a fazer então. É uma manobra simples de desengasgamento, tá? Principalmente aí os bebezinhos nos primeiros meses, caso seu bebê engasgue com leitinho e você fique preocupada, desesperada, então essa manobra pode te ajudar a ficar mais aliviada caso aconteça com você, tá bom? Eu peguei uma boneca da minha bebê para mostrar para vocês terem ideia de como que a gente faz para desengasgar um bebezinho. Então tá aqui a bebê, né? E aí pronto, percebi que o meu bebê tá engasgando, tá né, engasgadinho. O que que eu faço com esse bebê? Eu viro ele aqui no meu braço, ó, ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Então, tô segurando o bebê nessa posição, tá vendo? A minha mão tá aqui na mandíbula, tá? Não tá na gargantinha, porque senão eu vou piorar, né? O engasgamento desse bebê. Então, segurando ele aqui. E aí, eu vou dar as palmadinhas, ó. Tentar virar aqui. É ideal que a sua perna esteja aqui, tá vendo? Que aí você consegue firmar o bebê aqui na sua perna, tá? E aí, você vira ele um pouquinho, então a cabeça um pouco mais inclinada do que o restante do corpo. E aí você pega aqui nas costinhas dele e dá 5 tapinhas, tá? Com essa posição aqui, para você então tentar eliminar aqui o objeto que estiver engasgando no seu bebê. Então, deu esses 5 tapinhas, você vira aqui o bebê no seu colo, então, vira aqui, olha para ele, né? De repente ele já até desengasgou só de você fazer isso. Caso ainda não tenha desengasgado, vem com os seus 2 dedinhos aqui no meio, ó, na linha do peitinho dele mesmo, aqui um pouco abaixo da linha dos mamilos. E aí você faz também 2 compressõezinhas com o seu dedo aqui para ajudar esse bebê a desengasgar, tá bom? E aí, se o bebê começou a chorar, começou a tossir, é sinal de que desengasgou e tá tudo certo. Caso isso não aconteça, você então vira de novo para a mesma posição inicial. E aí você faz de novo os tapinhas aqui, tá? E aí você faz isso, então, até você perceber que o seu bebê desengasgou, que ele tá respirando bem, que ele tá tossindo, que ele começou a chorar, que inclusive é o sinal assim mais
mais normal de acontecer é o bebê começar a chorar, porque ele levou um baita susto, né? E você ainda manipulou ele, fez essas manobras com ele, então ele vai assustar e vai começar a chorar, e aí ele vai colocar aí pra fora, ou vai começar a vomitar, ou vai gorfar, né? E vai tirar então da boquinha dele o que tiver engasgando ele, tá bom? Então, essa é a manobra mais comum, tá? Da gente fazer quando o bebê tá engasgando. O que que já aconteceu comigo, por exemplo? Da minha bebê tá mamando, e aí de repente ela começa. Porque às vezes entrou muito leite, mais leite do que ela estava conseguindo. E aí, se ela tá mamando aqui, a única coisa que eu fazia então era, ó, já virar aqui direto e dar esses tapinhas mesmo nas costinhas dela, e logo ela voltava a respirar, tava tudo certo, parava de tossir e voltava a mamar de novo sem nenhum problema, tá bom? Isso é as coisas que mais acontecem mesmo, principalmente nesses 6 meses de vida do bebê, em que ele não tá comendo ainda, mas pode acabar engasgando com algum brinquedinho, alguma coisinha assim, e você pode precisar recorrer a essa manobra de desengasgamento, tá bom? Quais são as principais causas de desengasgamento? Como eu falei, ou de engasgamento, né? Como eu falei, pode ser algum objeto, pode ser algum brinquedinho, pode ser alguma comida. Importante você não deixar né, nada que não seja da idade do seu bebê perto dele, questão dos brinquedinhos, de pecinhas, de brinquedo, tudo tem que estar sempre de olho. Bolinha de gude, essas bolinhas de silicone que hoje tem nessas máquinas, em tudo que é lugar. Então, seu bebê não pode ficar sozinho com esses objetos, com essas coisinhas. O bebê tem uma fase oral aí muito grande, pode ser uma fase oral que dure muito tempo ou menos tempo. A minha filha, por exemplo, ela tem uma fase oral muito grande, então eu tive que ficar por muitos meses bem de olho mesmo em tudo que ela colocava na boca, porque tudo que vê pela frente quer colocar na boca, quer experimentar pela boca, então é bem perigoso, tá? Outra coisa, quando eu for dar comida para o seu bebê também, é sempre importante estar ali na frente dele, de olho nele. Você vai perceber, inclusive, que a maioria dos bebês, eles conseguem se desengasgar sozinhos, porque às vezes é uma coisinha ou outra e eles ficam... E, de repente, passa. Eles têm um estímulo para isso, um estímulo próprio para desengasgar. Então, só que é importante estar sempre de olho. Não adianta, por exemplo, você querer dar uma banana na mão do bebê e deixar ele ali brincando com a banana enquanto você vai fazer outra coisa, né? Tem um perigo grande aí de engasgamento. Então, você pode até dar na mão dele, mas você tem que ficar ali na frente, inclusive olhando se de repente ele não tirou um pedaço maior do que ele consegue, tá dentro da boca dele, e aí você vai lá com o dedo indicador, enfia dentro da boquinha dele e você tira aquele pedaço grande, dá um pedacinho menor para ele, tá? Então, criança, gente, é sempre de olho, né? Sempre de olho. Então, essa foi a nossa aula sobre desobstrução nasal e também sobre a manobra de desengasgamento. Espero que tenha sido boa para você, que tenha sido útil. E não se esqueça que nós estamos lá no grupo exclusivo do Telegram, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira conversar comigo, estou à sua disposição, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!